Resumo da semana. Uma semana na Câmara dos Deputados com muitas votações e também debates. E um dos destaques foi justamente um projeto que não foi votado, mas que rendeu muitas negociações, muitas reuniões ao longo da semana, que foi o projeto que trata do combate às facções criminosas ou ao crime organizado. E por isso já está aqui nos estúdios da Rádio da TV Câmara em Brasília para falar mais sobre esses debates e votações da semana, o Antônio Vital, o nosso setorista de plenário. Vital, muito bom dia, tudo bem? Olá, Anaquel, olá, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, quem nos ouve pela Rádio Câmara, claro. Pois é, Vital, eu comecei destacando esse projeto aí da questão do combate às organizações criminosas ou facções criminosas, como chegou no projeto original do governo, porque foi o assunto que motivou inúmeras reuniões, inclusive com a participação do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o relator Guilherme Derrite, com ministros, com governadores de oposição. O projeto acabou adiado para a semana que vem, mas já rendeu muito debate, né? Na verdade, o que está na pauta agora já é a quarta versão do texto apresentado pelo relator, que é o deputado Guilherme Derrite, que a gente tem que lembrar que ele é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que se afastou do cargo lá para reassumir mandato aqui na Câmara para ser o relator desse projeto. Essa foi a origem de uma das pequenas crises que giram em torno desse assunto. Porque a bancada do governo não queria que ele fosse relator desse projeto, né? Porque houve também uma discussão política muito grande, paralelamente à discussão técnica sobre esse assunto. O projeto original, que é do governo, que o governo mandou para cá, previa aumento de penas, previa cooperação entre os órgãos de segurança federais, dos estados, dos municípios, e outros detalhamentos que tem a ver com a maneira de se combater essas organizações criminosas. Por exemplo, monitoramento de visita, da conversa dos presos com os visitantes. Inclusive com os advogados ou não? Não, os advogados estão preservados em relação a isso. Aumenta penas, prevê, por exemplo, infiltração, tem regras para sequestro de bens, para indisponibilidade de bens. Essa é a proposta original do governo. A primeira versão do texto apresentado pelo relator deputado Guilherme Derrite fazia mudanças substanciais, inclusive aumentava bastante o projeto. O projeto original tinha 18 páginas, subiu para quase 30. Entre outras coisas, ele chega a colocar a previsão de aumento de penas para diversos crimes dentro de uma lei que existe para combater o terrorismo. Isso também provocou muitas críticas da bancada do governo e de alguns especialistas que dizem que isso aí vai acabar fazendo uma espécie de uma bagunça na legislação, e tem gente dizendo que, inclusive, que poderia vir a motivar, por exemplo, intervenções externas, se você considera essas organizações criminosas grupos terroristas, né? Inclusive, até tem mais nesse caldo, a gente teve um anúncio aí pelos Estados Unidos de que está mandando mais um combate ao narcoterrorismo na América Latina, então mais um componente político nesse caldo, né? Mas se você acompanha, por exemplo, os debates no plenário, você vê que essa proposta ela tem boa receptividade entre os deputados. Não é impossível você prever que vão aparecer destaques para tentar incluir isso dentro da proposta durante a votação. Isso não é uma coisa que está descartada, porque muita gente acha que para você ter uma legislação mais dura em relação a esses grupos, você teria que, por exemplo, equipará-los ao terrorismo. Não é isso que o projeto a versão anterior do texto apresentado pelo relator faz, mas ele inclui aumentos de penas na legislação contra o terrorismo. Não diz que as facções ou grupos criminosos organizados são terroristas, mas ele equipara as ações, né, dentro da própria lei. Ele apresentou agora um quarto parecer, e outra coisa que tinha causado muita polêmica entre o governo e a oposição, porque esse caso também foi tratado como um debate bastante político dentro do plenário, em relação à atuação da Polícia Federal. O projeto original do governo previa colaboração entre todos os órgãos de todos os entes federados, né, dos estados, municípios e governo federal. Uma das versões do projeto apresentado pelo relator atribuía o combate a essas organizações criminosas às polícias estaduais. E
depois ele mudou para permitir que a Polícia Federal entrasse caso os governadores requisitassem essa ajuda. Então esse projeto está sendo debatido de uma maneira bastante política, inclusive dentro do plenário. No dia marcado para votação, que seria na quarta-feira, vários parlamentares de diversos partidos pediram ao presidente da Câmara, Hugo Mota, o adiamento dessa votação. O próprio relator, inclusive, o pediu, relator, né? E, por exemplo, o líder do governo, o deputado José Guimarães, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, eles fizeram discursos meio que defendendo que esse assunto fosse tratado de maneira mais técnica e que fosse feito um debate aqui na Câmara, que é o lugar adequado para isso, de maneira sem disputas ideológicas ou políticas, né, para que esse assunto fosse tratado de maneira técnica e houvesse um texto mais ou menos de consenso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acatou essas sugestões de adiamento e, a princípio, está marcado para terça-feira, né? Vamos ver se até lá realmente se chega a algum ponto de consenso em relação a esse assunto que é muito técnico, que, de certa forma, opõe duas visões bastante distintas de como deveria ser o combate a organizações criminosas. Tem muitos pontos em comum. O projeto original do governo e o texto final do deputado Guilherme Derrite tem muitos pontos em comuns. Eles falam de aumento de pena, trata de maneira mais rigorosa que hoje, por exemplo, a questão de sequestro de bens, da participação de empresas, que você vê pelas últimas investigações que muitas empresas acabam lavando dinheiro para o crime organizado. E aí, só para quem está acompanhando a gente, né, Vital, sequestro de bens realmente das autoridades nos bens que são relacionados às organizações criminosas. Sim, e sequestro de bens das próprias organizações que atuam muito com, por exemplo, com empresas de fachada. Então, os projetos eles têm mais ou menos os mesmos objetivos, apesar de que o que eles fazem é definir como se daria essa operação, o sequestro de bens, a infiltração, a colaboração premiada, o aumento de pena em legislações diferentes, né? Mas existe um certo consenso na direção que se deve seguir para tentar combater essas organizações criminosas e vamos ver como é que fica nos próximos dias aqui na Câmara em relação a se essa quarta versão do texto chega a ter algum consenso e pode unir a maioria do plenário em torno de uma proposta única. Agora, pode saber, na hora da votação vai ter gente que quer que volte a previsão de aumento de penas dentro da lei antiterrorismo, com certeza deve ter destaque nesse sentido, e vamos ver como é que fica no dia da votação. Certamente. Então, foi a não votação que provocou maior debate em plenário, Isso. Mas a gente também teve votação, e não só de um ou dois projetos, de vários projetos. Eu vi que você coloca aqui para a gente começar falando das propostas que foram aprovadas em relação aos direitos de pessoas com deficiência, né? Foram 3, não é isso? Foram três projetos aprovados. Um dos projetos aprovados, ele prevê... são projetos que fazem alterações bastante pontuais em algumas legislações, mas, por exemplo, esse primeiro projeto, ele obriga que estados, municípios e o governo federal adotem entre as medidas de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, uma acessibilidade também, por exemplo, para fazer denúncias, né, em relação à violência nas escolas. Por exemplo, para casos de bullying, de violência física, de violência sexual, de violência psicológica, que as pessoas com deficiência tenham canais mais fáceis para poder relatar esses casos e fazer denúncias, né? Ou seja, acessibilidade também em relação a essa capacidade das pessoas fazerem essas denúncias. Mas teve também outros dois projetos. Esses dois projetos foram apresentados pela deputada Amália Barros, do PL. Não sei se você lembra, a deputada morreu no ano passado, né? Ela se submeteu a uma cirurgia. E ela era uma deputada muito atuante nessa área de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Foi ela, por exemplo, antes mesmo de entrar na Câmara, que atuou bastante para a aprovação daquela lei que considera as pessoas com visão monocular dentro da lista de pessoas com deficiência para aqueles efeitos legais, né, de benefícios, etc. Ela mesma era uma pessoa que tinha visão monocular. Então, um dos projetos apresentados por ela trata de prever a capacitação, por exemplo, de policiais para abordagem de pessoas com deficiência, porque muitas vezes
Mesmo quando as pessoas com deficiência cometem crimes, você tem que considerar algumas especificidades na hora de abordar essas pessoas para evitar violências desnecessárias. É o caso, por exemplo, de algumas pessoas com autismo, pessoas com surdez, né? Então você tem que treinar os policiais para abordar essas pessoas. Esse projeto foi aprovado. E outro projeto que foi aprovado, ele prevê a criação de uma espécie de um banco de dados nacional de pessoas com deficiência, porque isso poderia ajudar, por exemplo, na formulação de políticas públicas voltadas, né, para esse público. Se você não tem dados suficientes para identificar o perfil dessas pessoas, você não pode nem pensar numa maneira de atender às necessidades desse grupo. Então, todos esses 3 projetos foram para o Senado. Vital, a gente também está no Novembro Azul, foram 2 propostas aprovadas relacionadas à saúde do homem. Rapidamente, o que trata dessas propostas? Bom, uma delas fortalece uma política chamada, um Programa Nacional de Controle de Câncer de Próstata, mas para incluir também o câncer coloretal, dentro dessa política nacional de combate e prevenção ao câncer de próstata. O câncer coloretal é considerado o 3º câncer que mais atinge os homens, os outros são justamente próstata e pulmão. Então já existe essa proposta, eles incluíram isso dentro do SUS, para que o próprio SUS faça principalmente exames de prevenção, né, para você detectar de maneira mais cedo possível essa doença. Que é a colonoscopia, o principal exame, né? Exato. Então você reforça que o SUS deve fazer isso como maneira de prevenir. O outro projeto aprovado cria uma política integral à saúde do homem. O homem é considerado... muita gente fala que os homens procuram muito pouco os médicos, né, principalmente para casos de prevenção. Quando procura, às vezes já tem alguma doença em estágio mais avançado. Então a ideia é você fazer uma prevenção e incluir os homens nessa aí. Por exemplo, essa proposta oficializa o Novembro Azul, que é aquele mês dedicado a esclarecimentos, né, e é uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. Exatamente. A gente também teve a aprovação de um projeto que isenta de imposto de renda os atletas olímpicos e paralímpicos, os medalhistas. Os medalhistas. Não é que se cobra imposto de renda da medalha em si, mas eles muitas vezes ganham prêmios em dinheiro. Ganham prêmios em dinheiro, e esses prêmios em dinheiro, então, para esses atletas, né, medalhistas, porque quando você ganha uma medalha, tem também um monte de outra premiação que os atletas recebem, né, inclusive das confederações. Né? Aí esse projeto, então, também isenta os prêmios recebidos por ocasião de quando ganham medalhas olímpicas e paraolímpicas, né? E até mesmo prêmios concedidos pelas confederações, né? E até prêmios que receberem em outras competições internacionais daqueles esportes. Então isso aí foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, é um projeto assinado por diversos deputados. Essa isenção vale por 5 anos, que é o máximo que a legislação permite quando é caso de isenção fiscal. Vital, a gente também teve ali um projeto aprovado relacionado a processos tributários com mais chances de acordo com o fisco, e falando ainda de questões também ali econômicas, é um projeto que permite a destinação de emendas parlamentares da saúde, né, aquelas que são reservadas para a saúde, para investimento nos corpos de bombeiros. Rapidamente, aí, o que a gente tem nesses 2 projetos? Bom, esse da negociação... Hoje... por exemplo, uma pessoa quando recebe uma cobrança da Receita, né, ela pode recorrer dessa cobrança. Isso é tudo decidido em processos administrativos. Lá na Receita, e um volume enorme de processos de pessoas questionando pagamentos. Então, o que esse projeto faz é permitir, por exemplo, que essas questões sejam decididas por arbitragem, mediação, transação tributária, que são acordos que se fazem, às vezes com alguém mediando, para tentar chegar num acordo. Prevê também descontos para quando existe essa possibilidade dessa transação tributária, que é você pagar com desconto. E dar um tratamento diferenciado, por exemplo, para aquele devedor quanto mais, devedor que constantemente não paga impostos, então esse aí não vai ter direito aos descontos. A ideia é diminuir a quantidade de ações, não só dos processos administrativos, mas também em relação a diminuir a quantidade de ações na justiça, porque muitos processos desse tipo, né, acabam parando na justiça, então é um volume enorme também. Então esse projeto que foi apresentado por uma comissão de juristas, né, avança nesse sentido de permitir mais negociações, né, premiação para quem pagar, com descontos, etc., e punir os devedores contumazes. Esse outro projeto dos bombeiros é o seguinte: hoje
os deputados e senadores podem apresentar emendas individuais ao orçamento. Só que essas emendas, metade delas, 50%, tem que ser destinada à saúde. O que esse projeto faz é considerar dentro desse percentual da saúde emendas direcionadas para os corpos de bombeiros militares, principalmente para aquele serviço de resgate, que é considerado um serviço pré-hospitalar. Houve grande discussão no plenário, porque muitos deputados, principalmente do governo, argumentaram que se você considera a destinação para o corpo de bombeiros dentro da área da saúde, na prática você está retirando dinheiro da saúde, porque os bombeiros militares estão na área de segurança pública. Houve essa discussão, porém, houve uma grande maioria no plenário a favor dessa proposta. A gente ainda teve a aprovação de um projeto aí mais técnico, falando da transmissão de bens de concessionárias de energia elétrica, né, Vital? Porque hoje é o seguinte, quando uma concessionária, como o próprio nome diz, é uma concessão do Estado. Mas às vezes o contrato acaba, você faz um novo leilão de geração, distribuição de energia e entra uma nova concessionária. Só que e aquele bem que está lá? Aquela hidrelétrica, todo aquele equipamento, a área física onde ela está, de quem é? É do Estado. Só que você precisa passar isso para o governo federal de volta. O governo federal nem sempre passa de volta para a sucessora. Então, o que esse projeto faz de maneira muito simples é permitir que a concessionária transmita esse bem diretamente para a concessionária que ia suceder no contrato com o governo. Que hoje não é possível fazer isso, os cartórios não aceitam. É isso, esses bens são chamados bens reversíveis, que vai para o Estado, porque alguém tem que se responsabilizar por questão de manutenção, questões ambientais, né? Então, tem uma série de questões jurídicas que alguém tem que ser responsável. Então, quem é responsável? A concessionária que ganhou o leilão. E aí a gente está falando de investimentos enormes. Né, na área de energia, que parece um detalhe, mas não é. É mais segurança jurídica para investimentos que são muito grandes e precisam ter essa segurança, exatamente. Né? E, finalmente, para a gente encerrar aqui o nosso resumo da semana, teve a aprovação do Dia do Hip Hop. Pois é, esse projeto é um projeto do governo, teve origem em uma série de audiências públicas feitas pelo Ministério da Cultura, que considera o dia 16 de agosto o Dia Nacional do Hip Hop. E essa semana do 16 de agosto será a Semana da Valorização da Cultura Hip Hop. A cultura hip hop que surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, mas foi abraçada principalmente por jovens das periferias das grandes cidades, considerado um movimento de resistência cultural, né, e social, uma oportunidade também de trabalho nessa indústria cultural para esses jovens da periferia. Então esse projeto cria esse dia, 16 de agosto, Dia Nacional do Hip Hop, foi para o Senado. Quer dizer, é oportunidade cultural, é o que a gente chama de economia criativa, que movimenta muito também, então é uma expressão muito dos jovens nas periferias e também movimenta a economia, né? Exatamente. É isso, Vital. Muito obrigada mais uma vez pelo resumo da semana. É uma semana que a gente sabe que sempre são muitos debates, muitas votações, e é importante a gente fazer essa consolidação aqui para entender um pouquinho melhor o que acontece no plenário ao longo da semana. Até a próxima. Vamos ver se eles votam esse negócio da segurança, né, do combate ao crime organizado. Se votando, semana que vem estou aí para a gente conversar. Exatamente. Obrigada, Vital. Bom descanso. Até a próxima. Até a próxima.